A polícia prendeu uma mulher acusada de prostituir as 3 filhas, todas menores de idade. De acordo com as investigações, a mãe negociava em torno de R$50 por cada programa sexual das meninas. Um horror. Mas detalhe, a polícia começou a desconfiar quando ela se fez de vítima e procurou a delegacia. Veja. Luciana dos Santos Bastos, de 35 anos, é mãe de 3 filhas, todas menores de idade. Ela foi registrar uma queixa de abuso sexual que as meninas sofreram, mas a polícia descobriu que o esquema de aliciamento das adolescentes tinha a participação dela. As vítimas têm 10 anos, 14 e 17 anos. Elas eram oferecidas para homens em troca de dinheiro. Um dos acusados foi identificado como Maviael Belarmino do Nascimento, de 65 anos. Ele pagava entre R$50 e R$100 para praticar sexo com as meninas. No decorrer das investigações, nós chegamos à conclusão de que a mãe, há muito tempo, já há quase 3 anos, já vinha induzindo essas crianças a se prostituírem com Maviael. Em depoimento, Luciana dos Santos disse que Belarmino era o responsável pelos abusos. A filha mais velha hoje, de 17 anos, ela já teve relações sexuais com Maviael com 13 anos de idade. Uma menina que hoje tem 14 anos, nos depoimentos nós chegamos à conclusão que com 12 anos o Maviael teve relações sexuais com ela. E ele só não conseguiu ter relações sexuais com essa menina de 10 anos porque a menina de 14, a irmã, que tem 14 anos, presenciou o fato. Investigações apontam que traficantes que dominam o Morro da Mangueira, que também fica na Zona Norte, onde a mãe e as filhas moravam, ordenaram que Luciana entregasse Belarmino à polícia. Luciana foi encaminhada para o sistema prisional. As menores também já foram ouvidas na delegacia. Belarmino passou a ser procurado. Ele está foragido. A investigação agora vai se aprofundar no sentido de tentarmos identificar outras vítimas desse abusador. O crime causou revolta. Os moradores da região ficaram indignados. Em primeiro lugar, eu não considero como uma mãe, que a mãe jamais faria isso. E a mãe também deveria receber uma punição exemplar, né? E a princípio até perder a guarda dos filhos. Essas crianças vão ter um trauma para o resto da vida. Realmente, para o resto da vida eles vão ter um trauma. Não tem condições nenhuma de alguém achar que essa mulher pode voltar a ser mãe, o que ela nunca foi, né? Ao vivo, Jackson Silva tem mais informações pra gente. Ô, Jackson, a importância do tino policial, do faro policial, assim como o faro jornalístico, de que essa mulher procura a 17ª falando que a filha sofreu um abuso. E o policial desconfia da história, investiga e chega a esse caso horroroso de que era a própria que aliciava as 3 filhas e oferecia para programas sexuais. Dá para acreditar num negócio desse? Boa tarde, Jackson Silva. História absurda, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. A Luciana só esteve na delegacia porque os traficantes da região ordenaram que ela descesse e falasse do acusado, que era vizinho dela. Tudo isso para ganhar R$50, R$100 e vendia as 3 filhas. Para ter uma ideia, a gente falou na reportagem, a mais velha, que hoje tem 17 anos, era aliciada com 13 anos. Então você imagina só como deve ficar a cabeça dessas crianças, o trauma que elas vão sofrer para o resto da vida. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua participação. Que história absurda. E ela só veio aqui porque os traficantes ordenaram, e aí ela chegou aqui acusando o vizinho, sendo que ela também fazia parte do mesmo esquema. Sim, ela veio aqui e acusou o vizinho, porque a filha de 14 anos, que também já se relacionava com esse vizinho, presenciou o vizinho em cima da menina de 10 anos. Então, nós começamos as investigações. Esse vizinho, depois soube que nós estávamos atrás dele, se apresentou, confessou que já se relacionava e pagava pelos programas, mas, porém, negou
que tenha tido relações com essa menina de 10 anos, mas depoimentos de testemunha afirmam que ela já que ele já teve relações com ela, com a de 14 anos. Ele já teve relações com a de 14 anos que denunciou. Né? Ele mesmo fala que a mãe insistia que as crianças fossem na casa dele para lavar roupa e tudo mais, e lá ele se relacionava com as crianças. Em depoimento ele fala, inclusive, que não gostava muito, para não viciar as crianças a ter relações e receber o dinheiro. Isabelle Benito. Doutor, eu tô tão chocada com isso, mas tão chocada, tão chocada. Primeiro é o seguinte, eu fiquei muito impressionada, e o tanto que é importante alguém ter talento para ser da sua profissão. O policial poderia muito bem pegar esse papel, que ela foi até a 17ª, e investigar o abuso por parte dele. E parar aí, e pegar o abusador e tudo mais. O policial, a equipe de vocês, não só vai além, como retira das garras, da pior dessa história toda, que é a mãe. Porque se prende, eu acuso fulano, prende fulano, estaria resolvido, ela continuaria prostituindo as próprias filhas. Não era o cara em si, que é nojento, mas sim o problema é ela, que colocava as filhas para o sexo. E mais, além do trabalho de investigação e chegar nessa história toda, uma outra situação. Meu Deus do céu, eu tô aqui parando para pensar. Ela simplesmente obrigava as crianças. E a sua última fala é muito chocante. Imagino que essas crianças não passavam. O estado psicológico dessas crianças, em que esse homem fala que procurava não fazer muito para não acostumar. Olha a insanidade, a crueldade, a maldade que tem nisso. E eu repito aqui, a importância, independentemente, isso acontece em qualquer classe social, abuso, estupro. A gente teve essa semana que mostrou em qualquer lugar também. A importância das pessoas, que as pessoas deveriam perceber uma movimentação diferente. As pessoas sabiam do que aconteciam. As pessoas denunciarem, né, doutor? Porque vocês não têm bola de cristal. Sim, sim. O que a gente percebe muito é que parece que é cultural esse negócio de abuso de criança. As pessoas olham, os vizinhos olham, porque 2 testemunhas já contaram que era normal as crianças entrarem na casa do abusador sozinhas. Ou seja, ninguém falava nada, todo mundo sabia da situação e ninguém falava nada. É uma coisa cultural. Essas crianças estão abaladíssimas, vão sofrer a vida toda sobre isso, por causa desse fato. A gente tem que mudar essa cultura. As pessoas maiores têm que entender que as crianças têm que ter proteção. As pessoas têm que proteger as crianças, não só os parentes, mas a vizinhança tem que fazer uma rede de proteção a todas essas crianças, para observar, esse cara está esquisito com essa criança, o que está havendo? E denunciar, vir à delegacia e denunciar, que nós vamos fazer a nossa parte. É isso, doutor, é o que eu falei hoje quando eu vi esse caso, exatamente o que o senhor falou, e é uma questão cultural mesmo. Quem é que não vê que tem um velho em que a mulher leva as 3 filhas pequenas que ficam lá, mesmo que seja uma suspeita? 75% dos casos acontece com gente da própria família. Pessoas que carregam traumas pro resto da vida. E pessoas que ficam caladas, eu não vou me meter, isso e aquilo. Eu vou falar mesmo. Todo mundo via Henri Borel passar mal, vomitar, não querer voltar pra casa do padrasto, não querer isso, não querer aquilo, chorar. E o menino morreu espancado. A rede de proteção, os vizinhos, quem vê, quem percebe. Criança é termômetro muito sensível. Ela mostra. Essas crianças, como disse muito bem o doutor, essas crianças vão carregar para o resto da vida. E detalhe, crianças pobres que não vão ter o suporte suficiente pelo resto da vida, diante do trauma de terem sofrido abuso e serem abusadas 2 vezes, oferecidas pela própria mãe. Elas têm ciência disso. Hoje uma delas tem 17 anos de idade. Eu queria só saber, antes do Jackson fazer a pergunta, o que essas crianças estão sob um apoio, como que funciona nesses casos, doutor? Nesse caso, os parentes dessas crianças, cada um ficou com uma parte lá. Elas foram
entregues aos parentes, ao irmão, à tia, aos avós. Então, elas estão bem protegidas, estão acolhidas. Nós comunicamos o fato ao Conselho Tutelar para que acompanhasse essas crianças, para que desse toda a assistência que elas merecem e têm direito ao acompanhamento. Jackson Silva. Isabelle, conversando com o delegado, durante as investigações, durou mais ou menos uma semana, eles perceberam que a Luciana possivelmente também deve ter sofrido um abuso sexual quando era mais nova, embora não justifique esse crime, né, doutor? Sim, sim. Em regra, os abusadores, essas pessoas que abusam, elas têm um histórico de serem abusadas também. Ou seja, essa coisa não é de agora, ela vem com histórico de abuso, vem com histórico, uma carga emocional muito grande. Então, a gente tem que ter muita atenção às crianças para evitar e quebrar esse ciclo, para não repetirem o mesmo abuso, o mesmo problema que elas passaram. Exatamente, doutor. Eu falei isso hoje cedo, sem estar em microfone. Provavelmente essa mulher também sofreu abuso, que não justifica que ela é uma adulta e cometeu crime, mas o ciclo do abuso que gera o abuso, que a gente não sai dessa corda triste, é o que a gente tem que quebrar. Doutor, parabéns à sua equipe, que pelo menos livraram essas meninas dessa atrocidade, mas as marcas, é óbvio, a gente já sabe, ficam para sempre. Jackson Silva, muito obrigada, falando ao vivo, direto da 17ª Delegacia de Polícia.